Espiritismo sem mimetificação. Apresentação: Núbia Polatti. Olá, sou Núbia Polatti. Bem-vindos ao Espiritismo sem mimimi. Sem mitificação, sem mistificação, te convido a refletir sobre temas que a gente sempre ouviu falar e não refletiu muito a respeito, só aceitou. Será que você tem que ser uma pessoa perfeita para trabalhar na Câmara de Passe? Você já pensou isso? Então, o tema de hoje: para trabalhar na Câmara de Passes, a pessoa precisa ser mais evoluída? Porque pensa aqui comigo, quando eu era criança, eu sou espírita desde criança, eu via as pessoas indo para o passe, eu achava que era o mais importante, né? O trabalho mais importante da casa espírita. Será que essas pessoas são especiais? Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí na tua casa espírita, como é que chama a pessoa que trabalha dentro da Câmara de Passe? Passista? É doador de energia? Quero saber como é que chama aí. Escreve aqui nos comentários como é que chama. Eu acho estranho quando me chamavam de passista. Eu tinha a impressão que eu estava numa escola de samba, sabe? Fala, Núbia passista. Eu já me imaginava na escola de samba. Então, na casa que eu trabalho, a gente chama de doador de energia. Eu sempre achei que eram pessoas especiais. Mas será que médium, no geral, é uma pessoa especial? Olha só, vamos falar um pouco de história. Lá no Egito antigo, lá antes de Jesus, os sacerdotes da deusa Ísis já aplicavam a imposição das mãos. Então não é novidade do espiritismo, não é um privilégio do espírita, né? O passe espírita. Lá na Roma da antiguidade também, né, se impunham as mãos com a intenção de curar. Jesus, ele instruiu os apóstolos a impor as mãos. Jesus curava com a imposição das mãos. Então pensa, deve ser uma pessoa muito especial para poder fazer isso, né? Não. Como é que começou o passe espírita para o espiritismo? Mesmer era um médico austríaco, era contemporâneo de Kardec. Os dois tinham até amizade. E ele falava do magnetismo animal. Quando Mesmer se refere a animal, ele está falando de ânima, de alma. Então, quando ele fala de magnetismo animal, ele está falando do magnetismo do ser humano, né? Até do próprio animal. Mas no caso do magnetismo humano, ele achava que é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. E olha, por que chama passe? Porque Mesmer achava que com as mãos passando pelo corpo de outra pessoa, eu transmitia esse magnetismo animal e, portanto, tinha capacidade de cura. Ele era médico, né? Veja se não tem que ser uma pessoa evoluída para aplicar o passe. Porque o que faz um passe? Auxilia a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Olha que importante. O passe também equilibra o funcionamento das células e tecidos lesionados. Pode curar, né? Ele também harmoniza o perispírito em conjunto com o corpo físico. Olha as maravilhas que um passe pode fazer. Então, o passista pode se sentir especial? Não. Sabe por quê? Existem 3 tipos de passe. Tem o passe que é magnético. Quando ele é magnético? Lá da época de Mesmer, que era só o fluido animalizado do encarnado, que fazia um trabalho de equilíbrio das células do corpo do assistido. Tem o passe que é só espiritual. Por exemplo, quando você está em prece e um espírito vem cuidar de você, é um passe espiritual. Mas lá na Câmara de Passe é o passe misto, que é a energia do encarnado com da equipe espiritual. Portanto, não tem nada de especial o passista. Ele é só um instrumento. Ele está ali só servindo de ponte
do espírito para o assistido. Ai, por que não passa diretamente? É possível, mas quando tem um contato com a matéria para transferir para outra matéria, fica mais eficiente. Olha que interessante como é feito. E o doador de energias, ele precisa, né? Eu te perguntei, será que ele é uma pessoa especial? Não, não é. Mas o que ele precisa para ser um doador de energia? Estudar. Primeiro, ele vai ter contato com a doutrina espírita, ele vai precisar saber o que ele está fazendo, né? Ele precisa ter saúde. Olha só, porque só dá aquilo que você tem, né? Ele precisa de boa vontade. Então, ele precisa estar ali disposto a se doar. Ele precisa sempre buscar a sua melhoria moral. Então, não é uma pessoa especial, é um espírita como eu, como você. E uma coisa muito importante que ele precisa ter é sintonia com a espiritualidade superior. Como é que ele faz isso? Através da prece, através da sua boa vontade de praticar o bem, de se empenhar na reforma íntima, para que ele possa ser útil para a espiritualidade. Não dá para a gente esperar a perfeição para começar a trabalhar. Porque a gente está num planeta de provas e expiações. Se eu esperar pela perfeição, eu nunca vou trabalhar. Então, sabe quando você aprende durante o caminho, você vai caminhando e se melhorando? Ah, mas e se eu, né, falhar? Vamos supor, eu estou insegura para trabalhar no passe. O assistido vai sair prejudicado? Nunca nenhum assistido sai dali prejudicado, porque quem está atuando não é o passista. Quem está atuando é a espiritualidade que está ali a serviço de Jesus. Então não tenha medo, não tenha insegurança de não fazer um bom trabalho. Faça a tua parte. Orai e vigiai para que você consiga desempenhar um bom trabalho. E olha, eu te garanto, o maior beneficiado será você, se você vier trabalhar como doador de energia. Espero ter te trazido boas reflexões. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Você acompanhou Espiritismo sem mimitificação.